A profissionalização do ministério pastoral trouxe muitos problemas para a vida da cristandade de nossos dias. Ou seja, hoje um pastor basicamente está procurando um emprego. Ele não se vê a si mesmo como alguém dirigido por Deus para o lugar. E por isso que, normalmente, ele mesmo terá muitas ansiedades, o medo de perder esse emprego. Eu sei que muita gente está decepcionado com o ministério pastoral nesse aspecto. Sabemos disso. Na verdade, eu também estou. O ministério pastoral, todavia, ele não é uma profissão. É importante que você saiba. O ministério pastoral, que é chamado de ofício em nossos dias, é chamado na Bíblia de dom também. Porque é uma dádiva do Senhor. Não é que o pastor é o ungido, não. Essa é outra teologia errada. Algumas pessoas querem transformar o ministério pastoral quase que num semideus. E não é isso. O pastor é um homem comum, como você. Todavia, assim como Deus deu um dom para você, Deus deu o dom pastoral para outro. De forma que Deus tem um propósito. O propósito do pastor não é ter um emprego. Ele não vai para onde paga melhor, não deveria. O propósito do pastor não é ser um político e administrar politicamente uma instituição. Esse é outro mal que está estragando a igreja. O propósito do pastor é ser um instrumento do Espírito de Deus por meio do ensino fiel da palavra de Deus para a vida da igreja, para a sua vida. Portanto, é uma bênção de Deus para você. O pastor tem que se ver como alguém conduzido por Deus para abençoar você, abençoar a igreja, tanto chamando você pessoalmente, conversando, exortando, quanto fortalecendo, ajudando em suas necessidades tantas vezes. É o que todo mundo sabe, mas na prática não acontece quase. É cuidar de ovelhas. Pastorear é cuidar de ovelhas. De forma que todos são pastoreados por Deus quando o ministério pastoral é realmente exercido de forma fiel. Quando isso não acontece, não tenha dúvida, até eu deixo de ser pastoreado. Porque a Escritura diz que deveríamos pastorear uns aos outros, como pastores do rebanho também. Afinal das contas, somos todos pastores ovelhas de um único pastor, o Senhor Jesus. Ele que em Pedro é chamado de o sumo pastor, o supremo pastor de todos nós. Portanto, o pastor, ele não é o teu inimigo quando ele te exorta. Ele seria teu inimigo se ele causasse problema propositalmente para você. O pastor, ele é um instrumento do Senhor para fortalecer a tua vida. E aí você diz assim, tá, mas da parte de quem? De Deus. E é por isso que o ministério pastoral, ele tem que ser ministrado pela palavra do Senhor, na direção do Espírito do Senhor. De tal forma que você seja conduzido realmente por Jesus. Quando isso acontece, fique em paz. Apesar dos pastores serem também pecadores, nenhum de nós é perfeito, mas eles sendo conduzidos de fato pela palavra, não pela política, não pela visão pessoal, nem por outras coisas quaisquer. Quando ele realmente é dirigido pela palavra e ele pastoreia segundo a palavra, fique em paz. Ele está sendo um instrumento de Deus para edificar e abençoar a sua vida. Essa visão ela é fundamental para que você, inclusive, se deixe ser pastoreado. E o autor aos Hebreus, dando a sequência da exposição, entra nesse ponto aqui. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Vamos ler de 7 a 17. Hebreus, capítulo 13, de 7 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus,
E, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote com oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. E o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos protegido dos homens maus, tem nos dirigido a vida, tem nos fortalecido, tem nos sustentado, tem, ó Deus, estado presente todo o tempo, apesar de nós. Pedimos que o Senhor também fale conosco nesta manhã, para que, edificados e fortalecidos, possamos perseverar na fé que o Senhor nos deu graciosamente. Receba a nossa oração, Deus, em nome de Jesus, e fala conosco. Amém, Senhor. Amém. Nós lemos esse trecho todo, que talvez pareça ser apenas um emaranhado de informações, porque observe que o versículo 7 começa falando dos pastores daquele rebanho local, que são os hebreus. E ele termina falando também, obedecei aos vossos guias. Ele começa e termina. Portanto, observe que o texto ele tem uma moldura que está simplesmente fechando o texto para a gente dar uma atenção a ele dentro desse propósito que é fazer com que haja esse cuidado pastoral e das ovelhas para com seus pastores. Ele começa com o imperativo, lembrai-vos. Olha, lembre-se sempre de quem? Daqueles que lideram vocês. Aqui é um verbo, tá? Ele foi traduzido por um substantivo, porque sendo um verbo nominal, que é o particípio grego, ele tem uma qualidade também nominal. Então, ele são os guias. Mas ao você ler o verbo, aqueles que lideram vocês, vocês percebem que ele não está se referindo a pessoas do passado, mas pessoas do presente. Lembrem-se daqueles que estão liderando vocês. Essa é a ideia. Porque quando nós lemos em português, dá a impressão que parece que ele está falando de alguém que já morreu. Lembre-se daqueles que lideram vocês. Ele não usou o termo pastor, que inclusive é raro no Novo Testamento. Não é um termo comum. Aparece presbítero, aparece líder. Pastor não é um termo que aparece constantemente, não. Mas a ideia é exatamente a ideia daqueles que estão cuidando do rebanho. Lembre-se daqueles que estão liderando vocês. Que o quê? Desde o início, eles pregaram a palavra de Deus. Então observe uma coisa importante. Pastorear é ensinar a palavra. Pastorear não é fazer evento, pastorear, já disse, não é administrar uma instituição. Pastorear não é ser o político de uma organização. Pastorear não é ser um diácono, ou seja,
o assistencialismo diante das necessidades sociais das pessoas. Pastorear é pregar a palavra do Senhor. Isso é importante que a igreja tenha uma noção, porque em nossos dias, a profissionalização do ministério fez com que até mesmo as ovelhas começassem a ver o pastor como alguém que cuida de tudo. Em alguns lugares, o pastor levanta o muro da igreja, o pastor prepara as cestas básicas, o pastor ele cuida dos órfãos e das viúvas, e o pastor de vez em quando dá uma palavrinha para o povo. Ou seja, o povo está mais preocupado com o ativismo de uma pessoa, dando uma assistência físico-material, do que com o cuidado de uma pessoa que está ensinando a palavra de Deus. Só que pastorear é, antes de tudo, pregar a palavra de Deus. Paulo diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, dando para os presbíteros ou pastores de Éfeso o ensino e o modelo, ele diz o seguinte, Atos capítulo 20, versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor. Veja, ele não é um profissional sendo funcionário de uma igreja, ele está servindo ao Senhor. É muito importante a visão correta, porque a mediocridade da visão pastoral de nossos dias transformou o pastor, como já disse, ou um faz-tudo, ou num político qualquer, ou numa pessoa que está procurando apenas um emprego. Não é. Ele estava lá servindo ao Senhor, é um enviado de Deus para fazer a obra de Deus, porque é um dom de Deus, portanto foi Deus quem deu, como Paulo diz a Timóteo, reavives o dom que há em ti. E quando ele diz reavives o dom que há em ti, ele está falando do ministério pastoral. Então, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus, os adversários, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. O ministério de Paulo, que tem uma semelhança com o ministério pastoral, ainda que ele fosse apóstolo, era pregar a palavra do Senhor. E ele diz, em versículo 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E aí, quando ele vai falar para os presbíteros sobre eles colocarem em prática, observe o versículo 28. Ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Observe, portanto, que pastorear é ensinar a palavra do Senhor. Lembre-se daqueles que estão pastoreando vocês por meio do ensino da palavra do Senhor. Escutem, é o próprio Deus que está falando com vocês. É o próprio Deus, não porque o pastor ele seja uma figura de Cristo, ou, como disse, tenha uma unção especial, Cristo é o ungido, mas ele é alguém que em toda a sua debilidade, Deus quis usar para edificar a sua igreja, mostrando o seu cuidado para com ela. Pastorear a igreja é mostrar o amor de Deus para a igreja, o zelo de Deus para com a igreja, o cuidado de Deus para com a igreja. Então, ouçam a palavra do Senhor. E ele diz mais, e aí um segundo ponto que ele aborda, considerando atentamente o resultado da vida. Aqui não é o fim da vida, acabou-se a vida deles. Não. A ideia dele, olha, lembre-se dos seus guias, deles que estão guiando vocês, que pregaram a palavra e que demonstraram com a própria vida. Imitai a fé deles. Entende? Então a ênfase é a pregação da palavra e o constante exemplo para que eles possam seguir, para que eles tenham um modelo para ver. Para quê? Para que eles imitem a fé que tiveram. O finalzinho do versículo 7 tem outro imperativo: imitai a fé que tiveram. Imitem.
Imitem para que vocês possam caminhar com o Senhor, para que vocês possam estar indo bem. Por quê? Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Jesus não mudou. Olha, o tempo muda. Temos 2000 anos, aproximadamente, depois do Novo Testamento ter sido escrito. Nós temos tanta história nesse decurso. Muitas coisas mudaram. Mudou a tecnologia, mudou a vida social, mudaram os usos e costumes dos homens, mudou a estrutura internacional, a política, mudou muita coisa no mundo. Mas Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será. Ele não mudou. Ele não mudou a forma de pastorear, como em nossos dias está acontecendo. Em nossos dias está mudando a forma de pastorear. Hoje o pastor, ele é um motivador, um formador de lideranças. E assim vem uma série de outras ideias inovadoras para que as pessoas de um tempo moderno se sintam à vontade para estar dentro de uma igreja. É mais ou menos assim, uma igreja moderna para um povo moderno, mas Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Você acha que Jesus mudou? Você acha que a forma como Jesus cuida do seu povo muda de acordo com o tempo? Que muda de geração para geração? Nunca vai mudar. Jesus é imutável. Você muda porque você é corruptível. Você tem em sua natureza a corrupção, ou seja, a variação constante. Você vive altos e baixos. A mudança social ou a mudança do ser humano na sociedade ou em si mesmo não é algo bom, porque a mudança do homem indica a sua corrupção. Se nós fôssemos perfeitos, se nós fôssemos puros, nós não mudaríamos, seríamos o mesmo para sempre, como para sempre é o Senhor Jesus. Portanto, não somos nós a referência. Mas a sociedade está mudando, por que a igreja não muda? Mas está todo mundo mudando, por que então os pastores não deveriam mudar? Já que está tudo mudando, por que também não mudamos o próprio evangelho? Minha gente, mudança não é sinal de progresso. Mudança, neste aspecto, é sinal da corrupção humana. Se fôssemos perfeitos, não mudaríamos também, porque aquilo que está completo, permanece completo para sempre. As nossas mudanças não indicam a virtude humana. As nossas mudanças indicam a miséria humana. Como o ser humano é tão miserável que ele tem que mudar o tempo inteiro. Tanto que, como disse, não só as mulheres semanalmente mudam, num dia morrem de amores, no outro estão com a faca planejando a morte do marido. Não só elas, mas todos nós mudamos. Mudança é um sinal da corrupção humana. Cristo não muda. Cristo é o mesmo para sempre. Portanto, a referência é Ele, não é a sociedade. A sociedade é que deveria olhar para Cristo e dizer: nós temos que ser estáveis. Somos instáveis. Estamos sempre mudando, nunca acertamos, nunca está bom, nunca está de um jeito que deva permanecer, sempre tem que mudar. Que coisa horrorosa! Vamos olhar para Cristo, Ele não muda, Ele é sim a referência. E o autor aos Hebreus dá a referência. Meus amados irmãos, os pastores não têm que mudar. Eles não têm que se tornar políticos, eles não têm que se tornar administradores, eles não têm que se tornar faz-tudo, eles não têm que se tornar assistencialistas, eles não têm que se tornar, seja lá qual for a ideia, eles não têm que se mudar ou moldar à medida que a sociedade vai mudando. Eles têm que olhar para Jesus e continuar seguindo o ministério de Cristo Jesus, que, como disse, em 1 Pedro, capítulo 5, diz assim, 1 Pedro, capítulo 5 diz: rogo, pois, aos presbíteros, que são pastores, que há entre vós, eu presbítero com eles, seja que até Pedro era presbítero, ou seja, também era pastor, e testemunha dos sofrimentos de Cristo,
e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho. São pastores. Ele não disse administrem esta instituição, sejam bons políticos desta instituição. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância. Vocês não são profissionais. O propósito de vocês não é enriquecer, não é dominar todo mundo, não é serem grandes, poderosos e famosos. O propósito de vocês é servir. Jesus disse: eu sou Senhor e Mestre, e lavei os pés de vocês. Não deveriam vocês fazer a mesma coisa? Servir. Mas de boa vontade, nem como dominadores do rebanho ou dos que vos foram confiados. É o rebanho de Deus. Antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor, Jesus, se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Quando você olha para instituições eclesiásticas modernas e diz assim: olha, aquela dali tem até jogo de luzes, tem uma bolinha no meio para o pessoal curtir, dançar e se alegrar, que o pessoal mais jovem gosta dessas coisas, né? Quando você vê que a fumaça, quando você vê que tudo foi adaptado para um povo moderno, e quando você vê que o pastor se veste até de palhaço, e conta piada, e assim por diante. Quando você vê que as instituições religiosas de nossos dias estão adaptadas a um povo moderno, não olhe para isso e diga assim: olha aí, está vendo que a igreja ela tem que se adaptar para ganhar o mundo. Não é isso que está acontecendo. Olha aí, uma instituição corrompida, que em vez de seguir o modelo imutável, que é Jesus, está seguindo o modelo corruptível e corrupto, que é o mundo. Quando as instituições eclesiásticas, na pessoa do pastor e da estrutura toda, seguem o modelo do mundo, ela não fez um grande negócio. Ela só mostrou em que miséria ela se encontra, porque ela seguiu o modelo corrupto, quando na verdade o modelo perfeito é Jesus. Jesus é o modelo perfeito. Ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e sempre será. Jesus não se adapta às suas necessidades. Jesus não se adapta à modernidade. Jesus é Deus, é o Criador, é o Senhor. É Ele quem vai definir os tempos e não os tempos quem vão definir Ele. Portanto, tudo o que você precisa num pastor é que ele ensine fielmente a palavra do Senhor. Quando você tiver um problema ou um pecado, chegar em você pessoalmente, exortar, conversar e assim por diante. Tudo que você precisa de um pastor é que ele dê a você o caminho do Senhor. Mostre, é por aqui que você deve seguir. Porque todo o propósito do pastor é guiar você a Jesus. Não é coisa do outro mundo, apesar de não ser tão simples assim. É seguir você a Jesus, conduzir você a Jesus. Versículo de 9 em diante, ele mostra, dentro do contexto da realidade deles, ele mostra isso. Veja só. O versículo 9 diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Olha, observe. Olhem para os seus pastores. O que estava acontecendo? As ameaças ao redor. O contexto deles são os judeus, tá? O contexto não são os gentios. Portanto, temos que entender que ele está observando o que está acontecendo. E o que está acontecendo são as seduções de um mundo judeu que quer fazer com que os cristãos, que eram judeus, voltem para o judaísmo, voltem a práticas rituais, a circuncisão, se alguém porventura nasceu e não foi circuncidado, os ritos que deveriam, pelos judeus, ser praticados no tempo do Antigo Testamento e assim por diante. Todo o contexto é judeu, é judaico. Então, ele está observando os problemas no meio do cristianismo hebreu e está alertando a eles que eles devem estar atentos àqueles que desde o início ensinaram a palavra.
Minha gente, vocês foram ensinados na verdade, vocês foram ensinados na palavra. Não se deixem levar por doutrinas estranhas. Não se deixem enganar por novidades. Não se deixem enganar por coisas que sejam apresentadas para vocês, mas que não dizem respeito ao que Cristo Jesus ensinou. Ele não mudou. Jesus nunca mudou. Porquanto, o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Pense na questão dos alimentos, nos sacrifícios, e ele vai mencionar os sacrifícios aqui. Podemos mencionar também a questão dos alimentos proibidos. Vocês lembram dos alimentos proibidos? Em Atos dos Apóstolos, Pedro se depara com essa questão dos alimentos proibidos para os judeus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, diz o seguinte, versículo a partir do 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ou seja, nesse grande lençol havia de todo tipo de animal, os impuros e os puros, ou seja, os proibidos no Antigo Testamento que fossem comidos e os permitidos no Antigo Testamento que fossem comidos. Estavam todos juntos, todos misturados. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, uma voz do céu falando com Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Ele, como todo bom judeu, se guardou, por exemplo, do alimento mais comum, a carne de porco, que era proibida aos judeus comer. Ele nunca comeu porco. Então ele disse: não, Senhor, não vou comer. Eu me guardei e fui fiel até agora. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. A visão tinha um propósito maior, não apenas o alimento. Ela apontava para os gentios que estavam sendo inseridos no povo de Deus sem a circuncisão, sem a lei mosaica, pensando na questão ritual. Então, entre os judeus, ainda se manteve essa questão: comer ou não comer, pode ou não pode, e judeus que se converteram tiveram muita dificuldade. Imagine, a vida toda sem comer um porco, e de repente alguém diz assim: pode comer porco. A pessoa fica com medo, fica com dificuldade. Eles levavam a religião muito a sério. Então, não foi aquela coisa: eu agora me libertei, quis comer carne de porco a minha vida toda, agora estou livre. É lógico que não. Para eles foi algo difícil, porque era levado a sério, de fato. Então, com a conversão deles, e os judeus que não se converteram insistindo para trazer de volta, levar de volta os cristãos, ou seja, os que haviam se convertido, então eles estavam o tempo inteiro apresentando ideias e doutrinas que estavam minando a cabeça deles. O autor aos Hebreus diz assim: minha gente, não sigam por esse caminho. O importante não é isso. O importante é estarem firmados com graça, firmados na palavra do Senhor. Ou seja, não discutam se pode ou não pode comer carne de porco. Isso não é o mais importante. Confirmem a graça de Deus sobre a vida de vocês. Podia. Todavia, quando a igreja sai do que é principal e vai para o que é secundário, ela começa a se perder pelo caminho. Quando a igreja ela deixa de dar prioridade ao que é mais importante e começa a valorizar o que é menos importante, ela tende a se perder pelo caminho. Por quê?
Porque por estas coisas é que se geram muitas contendas dentro do povo de Deus. Então, qual é a orientação? Meus amados, vocês ouviram, em algum momento, os líderes de vocês insistirem com essas coisas? Em algum momento vocês viram que eles supervalorizaram comidas e bebidas? Em algum momento vocês viram que eles ensinaram que isso vai levar vocês à salvação ou não? Então parem com isso, imitem os líderes de vocês, que não só ensinaram a palavra, mas deram exemplo a vocês de como proceder como cristãos. Isso não é o mais importante, então para com isso, esquece isso. Paulo, em Romanos capítulo 14, ele vai dizer assim: quem come, coma em paz. Não vai criar confusão para com quem não come, querendo ver se empurra de goela abaixo a ideia. E quem não come, deixa o outro em paz. Você não come, tudo bem, fica em paz, sossegue. Ninguém vai se perder por isso. De tal modo que comer ou não comer não vai afetar em nada a salvação de vocês. Não vai afetar em nada a fé de vocês. Mas parem de se atormentar. Parem de se perturbar. Porque isso traz a destruição. Paulo menciona isso em algumas cartas. Se vocês continuarem assim, vão se devorar. Para com isso. Por isso é importante, lembrai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus, considerando o resultado da fé deles, e imitem. Vocês viram essa infantilidade entre eles? Não. Então parem com isso. Para com isso. Isso não é importante. Tem coisas mais importantes. É confirmar a graça. Confirmar a graça. Permaneçam firmes. Permaneçam fiéis, sigam ao Senhor Jesus, permaneçam assim. E aí ele menciona a comparação entre o judaísmo e o cristianismo, porque é isso que está presente no livro todo, inclusive. Na verdade, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Na verdade, o nosso sacrifício, o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqueles que permanecem no judaísmo, eles não têm direito. Nós temos uma mesa da qual não é qualquer um que pode comer, não. Porque ela diz respeito à salvação. Essa mesa diz respeito à salvação. Porque essa mesa é a instituição divina. Jesus disse, são os elementos da nova aliança. E eles não têm direito a participar desta ceia. Eles não têm direito de tomar dela. Porque eles negaram a Jesus Cristo. Portanto, confirmem a graça. A ceia é uma confirmação da graça do Senhor. A ceia é uma confirmação da graça divina. E o resto não deve ser colocado no lugar disso. Por isso, versículo a partir do 12. Também foi Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Ele faz um paralelo com o sacrifício que era feito pelo santuário. O animal, ele era morto, mas levado para fora do arraial. Ele não deveria ser queimado dentro, mas fora. E o sangue deveria ser usado para santificar o tabernáculo. E eles assim, vocês observaram que Cristo também foi assim? Cristo não morreu dentro de Jerusalém, no meio da cidade ou mesmo do templo. Jesus morreu fora, como aquele que levou o pecado de seu povo, mas o seu sangue santificou o seu povo. Ele faz um paralelo com o sacrifício. Mas aí ele traz uma aplicação. Saiamos após ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Soframos com ele. Carreguemos o sofrimento com ele. Ele morreu fora do arraial, ele foi humilhado fora do arraial, saiamos junto a ele. Esquece a Jerusalém terrestre. Esquece a Jerusalém terrestre. Lembre-se que o problema é judaico. Eles estão pensando em questões judaicas. O templo, Jerusalém, os elementos do templo e assim por diante. Saiam após ele. Esqueçam a Jerusalém, esqueçam o tabernáculo ou o templo da época, esqueçam isso e saiam com Jesus humilhados pelos judeus, saiam com Jesus carregando o sofrimento de quem foi simplesmente expulso,
Ou seja, esqueçam isso que ficou. Esqueçam. Havia judeus que estavam preocupados com a participação naquilo que ainda era terrestre. A cidade, o templo e outras questões presentes na administração religiosa de seus dias. Por isso que no versículo 14 ele diz: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Essa não é a nossa cidade. Há pessoas em nossos dias indo para Jerusalém porque entende que há alguma coisa especial ali, mística. O autor aos Hebreus está dizendo o contrário: saia de Jerusalém. Se você está preso a uma Jerusalém terrestre, saia de Jerusalém. Porque, na verdade, não temos aqui cidade permanente. Saia disso. A Jerusalém terrestre, Paulo disse em Gálatas, é escrava. É escrava. A Jerusalém terrestre, ela negou a Jesus. Esquece Jerusalém, não se apegue a isso. Nós estamos aguardando uma cidade vinda da parte de Deus, um novo céu, uma nova terra. É este o lugar para onde iremos. Nós estamos aguardando a eternidade. Portanto, se desapeguem a toda essa religiosidade judaica que já não pertence mais ao povo de Deus. Como disse, é todo um problema judaico. E sigam após Jesus, mesmo que humilhados pelos judeus, mesmo que afrontados e assim por diante. Saiam, sigam adiante. Lembre-se que foi o que os seus líderes fizeram. Eles se posicionaram com firmeza na fé e seguiram adiante, rumo a Jesus, e têm pregado essa palavra para vocês. Saiam junto. Como ovelhas seguem seus pastores, saiam junto. Porque a nossa cidade é uma cidade celestial. Versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Ele está fazendo um outro paralelo com os sacrifícios de animais. Não é mais sacrifícios de animais, são sacrifícios de louvor. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ofereça a Deus os louvores, confessando o seu nome constantemente. Também não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Percebe? Ele usa duas questões: vivam para louvar a Deus, para exaltar a Deus, para glorificar a Deus, confessem o nome de Jesus e pratiquem o que é bom. Observe que está sempre presente aqui duas questões, teórica e prática, vamos dizer assim. A palavra e o exemplo. Os líderes pregaram e deram exemplo. Eles deveriam estar falando, louvando e glorificando a Deus com a boca, confessando, e deveriam estar vivenciando, praticando o bem, servindo, cooperando um com o outro. É isso que Deus quer, é isso que agrada a Deus. Tudo porque Jesus Cristo já realizou a obra. Não vamos realizá-la em lugar dele. Portanto, sigam o bom pastor, que é Cristo, e vão glorificando a Deus com a vossa vida. É assim que nós somos ensinados a pastorear. Tudo isso que ele falou vocês aprenderam assim. Sigam assim. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Eu tenho certeza em uma paz no coração tremenda quanto a isso. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele não vai me perguntar se eu fui presidente do presbitério, não terá nenhuma importância. Ele não vai me perguntar se eu fui um bom político, administrador, se eu construí um prédio, se eu articulei uma série de negociações, se eu fiz boas e bonitas atas, ou mesmo se eu fui um assistencialista, se eu fiz coisas que esperavam que eu fizesse. Ele vai querer saber uma coisa: você pastoreou as minhas ovelhas como eu mandei? Por meio do fiel ensino da palavra, conduzindo-as
a uma vida com Deus, é tudo o que Ele vai perguntar. É tudo o que Ele quer de mim. E é tudo o que você deveria querer de mim também. Tudo o que você precisa é de Jesus. Tudo o que você precisa é do ensino da palavra do Senhor. Mais nada. O restante, as novidades que os homens criam, muitas vezes, e boa parte delas, criam mais problemas do que benefícios. Porque, afinal das contas, só a Escritura, né? Essa é uma bandeira da reforma. Só a Escritura e nada mais. Não deveria substituir nada na igreja, como infelizmente acontece nos dias de nossas denominações. Nada mais deveria substituir a Escritura. Só a Escritura. Então, vão seguindo. Fiquem em paz. Se tudo que a igreja oferece para você é a palavra de Deus e um modelo a seguir, um caminho a seguir com Cristo Jesus. Sigam adiante, em paz, porque isso é o que importa. Só que aqui ainda me serve mostrar para você uma questão. Sejam bênçãos uns para os outros. Sejam pastores também uns dos outros, no que diz respeito a um cuidado fraterno de um para com o outro, para o bem-estar de todos. Se cuidem. Observe que vocês são desafiados a isso o tempo inteiro. Muitos problemas podem acontecer entre pessoas nos relacionamentos por causa de valorização de coisas que não são importantes. E nós temos visto isso acontecer. Comida e bebida infelizmente, 2000 anos depois de que foi escrito Hebreus, ainda é um problema a comida e a bebida. Ainda hoje, pelo menos em nosso país, pessoas estão se destruindo, se matando, se acusando e criando uma série de problemas por causa de comida e bebida. Para com isso. Isso é imaturidade de todas as partes. Porque nem nós deveríamos estar nos importando ou pressionando as pessoas a terem que participar de nossa liberdade, nem eles deveriam estar nos acusando porque eles acham que não deveríamos ter tal liberdade. Para com isso. Quando o Senhor vier, vocês verão que algo muito mais importante será cobrado. Será cobrado, por exemplo, o amor. O amor com o qual todos deveriam ter se amado, se cuidando. Vocês se acusaram tanto, mas quando foi que vocês se cuidaram? Se ajudaram, se abençoaram, se fortaleceram, se edificaram. Portanto, vão seguindo o ensino fiel da palavra. Esqueçam essas crendices, esqueçam os regimentos que as pessoas criam por várias razões. Esqueçam certas tradições bobas que foram formadas dentro da religiosidade brasileira. Esqueçam isso. Sigam após Cristo, porque tudo o que vocês precisam é andar com Ele. Então, ouçam o Evangelho. A melhor forma de você ser pastoreado é estar com o ouvido atento e um coração aberto. Porque pastorear não é fácil. Quando ele diz, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, ele está dizendo, minha gente, os vossos pastores que estão verdadeiramente ensinando a palavra de Deus e estão vivendo, ensinando, mostrando para vocês o caminho do Senhor, eles devem fazer isso com alegria, ter o prazer de pastorear vidas. Não é que não vai ter problemas, é claro que eles estarão ali exatamente por isso. Se todo mundo fosse perfeito, não haveria necessidade de pastores. Mas não devem fazer isso com angústia, como que pastoreando rebeldes, pessoas indispostas a ouvir, que acham que sabem de tudo e que não precisam de mais nada, que o coração está tão duro que nada mais entra. Não faz isso, porque isso não é proveitoso para vocês. Mas por que ele diz que não é proveitoso para vocês? Porque isto não aproveita a vós outros. Olha, observe que ele não diz, isso não é bom para os pastores. Ele diz, isso não é bom para vocês. Por que não é bom? Porque é Jesus quem está pastoreando vocês. E se Ele está pastoreando vocês por meio do fiel ensino da palavra e da vida destes homens que está conduzindo a Cristo, e vocês não estão dando bola, vocês estão rejeitando o próprio Jesus.
Porque é Ele que está usando pecadores para abençoar vocês, por meio deste fiel ensino. Então, façam com que o pastoreio seja um pastoreio alegre. Ou seja, que aqueles que cuidam de vocês, cuidem com prazer. Cuidem com satisfação. E então possam perseverar firme neste propósito, dando graças a Deus pela vida de vocês. Todas as cartas de Paulo, ele dá graças a Deus pela vida dos seus destinatários, menos uma. Há uma única carta em que Paulo não agradece a Deus pela vida dos seus leitores. Percebam a seriedade do assunto. Todas as cartas temos irmãos com problemas, pecados, lutas, dificuldades, todas. Coríntios é uma igreja cheia de problemas, pecados. E mesmo assim ele dá graças a Deus pela vida deles. Mas tem uma única igreja que Paulo não agradece a Deus. Aí você diz assim, poxa, Paulo agradeceu a Deus pela vida de todo mundo, mesmo com pecados. Mas não agradeceu a Deus pela vida de uma igreja. Então o negócio era muito sério. É a igreja de Gálatas. É a única carta que não tem uma expressão de gratidão de Paulo. Sabe por quê? Porque eles estavam se desviando deste evangelho. Porque os judaizantes estavam conseguindo fazê-los voltar-se ao judaísmo e trocar Cristo pelas práticas judaicas. Portanto, não tem razão para dar graças para pessoas que estão começando a negar a fé, apostatar. Isso mostra o que para Paulo era mais importante. Para Paulo não era importante se comia ou não comia, bebia ou não bebia, o problema era de vocês. Para Paulo era importante se eles estavam confirmados na graça. Como o autor aos Hebreus diz, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Um coração firme no Senhor. Isso é importante. Outros detalhezinhos bobos por aí, isso não é importante. Portanto, comece a dar valor ao que deve ser valorizado. E seja uma boa ovelha. Uma boa ovelha dá prazer de pastorear. E uma boa ovelha não é aquela ovelha que apresenta em algum momento dificuldades, necessidades, problemas. Pastor, me ajuda, me socorre, estou com dúvida, estou com medo, estou angustiado, estou com problema, ora comigo, me orienta, me exorta, tal. Não é isso. Uma ovelha que traz dificuldades é a ovelha que não quer ser pastoreada. É a ovelha que não quer ouvir, que não quer aprender, que não quer ser ensinada, que acha que já sabe de tudo, então, portanto, não precisaria de mais nada. Ou seja, em outras palavras, ela arrogou para si a perfeição. Porque a única pessoa que pode dizer não precisa de mais nada é uma pessoa completa, perfeita. Então, ela alcançou antecipadamente, antes da gente, a perfeição. E é por isso que Provérbios diz para nós, capítulo 3, versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Escuta, como diz Provérbios em todo o seu livro, filho meu, escute. Deus está pastoreando sua vida. E pastoreia sua vida por homens falhos como nós. Sim, tenho certeza disso. E se você também tiver essa certeza, toda vez que Deus falar com você, você vai ouvir. Toda vez que Deus chamar sua atenção, você vai ouvir. Toda vez que Deus corrigir você, você vai ouvir. Toda vez que Deus conduzir por um caminho, você vai ouvir. Porque você sabe que Deus está realmente, por meio de sua palavra, ensinando você a caminhar com Ele. E essa é a boa ovelha. É a ovelha que, apesar de todas as suas dificuldades, todas as suas lutas, mas ela está ali para ser pastoreada. São essas que alegram o coração do Senhor também, porque são essas ovelhas que Deus dirige por sua graça. Então, seja pastoreável, será uma grande bênção para a sua vida.